Bom, feito esse disclaimer, vamos ao que interessa. Nós vamos começar pelo som das vogais, vowels. E conforme os fonemas forem aparecendo, eles vão ser fixados ali naquele painel à esquerda. E aqueles fonemas que, como eu disse antes, são peculiares da língua inglesa ou que não existem no português, vão ficar em uma coloração diferente para você saber que eles precisam de uma atenção especial. Então vamos lá. O primeiro som de vogal é representado por esse símbolo. E o som é justamente uma mistura de A com E. E aí o que acontece? O inglês britânico puxa esse som mais para o A, enquanto o inglês americano pende mais para o E. Esse é um dos fonemas que diferenciam bastante o inglês britânico do americano. Inclusive, toda vez que tiver um fonema desse tipo, eu vou mostrar para você, porque esses são os dois sotaques de inglês mais comuns. Certamente você vai encontrar os dois na sua vida. Vamos ver algumas palavras então que usam esse fonema. Olha só: apple, have, bank, that, family. Percebeu como o A é bem aberto? Esse foi o inglês britânico. Agora, se a gente usar o inglês americano, olha só a diferença. Apple, have, bank, that, family. E agora uma última vez, com o inglês britânico seguido do americano para você ver a diferença. Apple, apple. Have, bank, bank. That, family, family. Agora vamos ver os outros sons de vogal. Você vai ver que a maioria deles é bem parecido com o que a gente já tem no português. Esse som, por exemplo, seria o nosso E. Olha só as palavras: ready, very, yet, red e desk. Em seguida a gente tem esse símbolo que parece um I, mas ele não é exatamente igual ao nosso I. Daqui a pouco a gente vai entender melhor por quê. Mas vamos aos exemplos. England, British, big, still, this. Percebeu que não é exatamente big, still, e sim big, still, big, still. Esse fonema está entre o I e o E, mas daqui a pouco a gente vai entrar com mais calma nessa diferença. Por enquanto, vamos ao próximo fonema, que seria o nosso O. Shop, hot, clock, anybody, hospital. E aí a gente tem esse fonema que parece uma ferradura ou um ômega de ponta cabeça, que seria o nosso U. Good, book, should, could, put. E esse V de ponta cabeça, que seria o nosso o A com tio. Mother, much, under, just, but. Aí eu quero chamar atenção para essas duas últimas palavras ali, olha só. Put e but. Normalmente a letra U dentro de uma palavra vai ter esse som de A com tio, né? Much, under, just, but. Então muitas pessoas acabam errando a pronúncia de put por causa disso. Elas acabam falando but, o que está errado, não existe. Aí você pode pensar, mas como que eu vou saber que é put e não but? É exatamente por esse motivo que lá no nosso livro de vocabulário, todas as palavras vêm com a representação fonêmica, porque a representação fonêmica acaba com essa dúvida. E por fim, o último som de vogal é o que nós chamamos de schwa. Esse é um som muito breve e ele aparece somente em sílabas átonas. Olha só esse exemplo. A palavra England tem duas sílabas. Geralmente, quando você procura num dicionário, ele te mostra a separação silábica. Isso acontece com um ponto entre as sílabas. E a primeira sílaba é a sílaba tônica nesse caso, a sílaba mais forte, que a gente pronuncia com mais energia. Em inglês, chamada de stressed syllable. Automaticamente, a outra sílaba é a sílaba átona, unstressed syllable. Agora, se a gente olhar para a representação fonêmica dessa palavra, qual é o símbolo que está ali no lugar da letra A? Esse E de ponta cabeça? Esse símbolo é justamente o schwa. E esse som, apesar de ser uma vogal, não é nenhum daqueles sons tradicionais de vogal, A, E, I, O, U. O schwa é simplesmente um E. É um som muito breve, muito curto e que não tem energia nenhuma. Por isso que ele só aparece em sílabas átonas. Presta atenção, quando você pronuncia
England, o A não tem som de A. Você não ouve England, e sim England, England, England. Então esse é o som característico do schwa. E se você reparou ali na representação fonêmica, tem um sinal. Esse sinal se chama stress mark e ele serve para identificar a sílaba tônica. Ele vem sempre imediatamente antes da sílaba mais forte. E nesse exemplo, o schwa apareceu no lugar da letra A. Só que ele aparece no lugar de todas as vogais. Vamos ver como é que fica lá nos exemplos. Então aí a gente tem England, que nós já vimos. E agora nessa palavra, o schwa aparece no lugar da vogal E. Different. Olha só a representação fonêmica. Different. Perceba que o E não é pronunciado. Não existe um som de E. Nós não falamos different, e sim different. Na próxima palavra, o schwa aparece no lugar da vogal I. E nesse caso, a sílaba tônica é a primeira. Então nós falamos pencil, pencil, e não pencil. Perceba que não há o som de I, e sim o som característico do schwa, que é pencil, pencil. E repara que nessa palavra, o schwa está sobrescrito. Quando ele aparece assim, significa que ele é praticamente inexistente. É como se fosse direto do C para o L. Mas como é impossível fazer isso, tem esse som muito, muito, muito curto do schwa. Pencil, pencil. Na palavra today, o schwa vem no lugar da letra O. Então note que não é today, mas sim today, today. Quase como se o T fosse mudo. E por fim, nessa palavra, o schwa vem no lugar da letra U. Então pronuncia-se support, support, e não support. E assim nós terminamos os 7 sons de vogais, que também podem ser chamadas de vogais curtas. Por quê? Porque existem outros sons de vogal chamadas long vowels, vogais longas. E esses sons são muito peculiares do inglês britânico. Inclusive, eles são os responsáveis por uma das maiores diferenças entre o britânico e o americano. E eles geralmente acontecem quando uma vogal é seguida pela letra R. Então, como sempre, vamos ver isso em um exemplo. Olha só, nessa palavra, a vogal A é seguida pela letra R. No inglês britânico, é como se o R fosse retirado e nós duplicássemos a vogal A. Por isso que ela é chamada de vogal longa, porque ela é pronunciada com uma duração um pouco maior do que daquelas vogais que a gente acabou de ver. Então a pronúncia dessa palavra no inglês britânico é car, car. É como se o R fosse muito, muito, muito sutil ou nem existisse. Por isso que às vezes a representação fonêmica mostra um R sobrescrito, bem pequeno. E tudo isso é representado por esse fonema com esses 2 pontos na frente. Agora, no inglês americano, essa mesma palavra é pronunciada com um som distinto do R. Car, car. Então agora tenta perceber a diferença. Car, car. Então essa é uma das principais diferenças entre esses 2 sotaques. A vogal longa no inglês britânico e a pronúncia do R no inglês americano. Então vamos ver mais alguns exemplos dessa vogal que no português seria um A. Start, large, father, bath. Como ficariam essas mesmas palavras no inglês americano? Vamos ver. Car, start, large, father, bath. O próximo fonema seria o A com til, só que dessa vez um pouco mais longo, como em person, world, girl, learn e burn. E no americano, person, world, girl, learn e burn. E o próximo som seria o O, como em store, floor, airport, for e daughter. Enquanto no americano nós teríamos store, floor, airport, for, daughter. Então esses 3 fonemas que a gente acabou de ver geram uma das maiores diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano, que é exatamente a falta ou a presença
do som da letra R, como em start, start, person, person, store, store. E a penúltima vogal aparece geralmente em palavras com as letras EA ou então com as letras E. E o som dessa long vowel é I. É um I longo. Então essas duas palavras têm o mesmo som de vogal na sua pronúncia. Olha só. Speak, street. Então olha só mais alguns exemplos. Need, teacher, see, dream, please. Então você percebe que esse também não é o nosso som de I da língua portuguesa? Inclusive, esse é um dos fonemas que brasileiros têm mais dificuldade de pronunciar corretamente. Exatamente por isso. Não existe esse som na língua portuguesa. Portanto, o que acaba acontecendo é, transforma-se esse som de I em I. E aí você acaba tendo need ao invés de need, speak ao invés de speak. E é possível que você não tenha notado a diferença 100%, porque o seu ouvido ainda não está apurado, e também porque é uma diferença sutil, só que ela é importante. Porque se você olhar ali no painel à esquerda, o terceiro fonema lá em vowels também é I. E essa long vowel é um I. Porém, nenhuma das duas é exatamente o nosso I do português. Mas as pessoas acabam usando o I do português nos dois casos. E olha só o que pode acontecer quando você tiver duas palavras muito similares, onde a única diferença está entre esses dois fonemas. Olha só, essa primeira palavra usa a vogal longa, sheep, e a segunda a vogal curta, ship. Conseguiu notar? Sheep, ship. E o significado delas, apesar da semelhança, é completamente diferente. Em português nós temos ovelha e navio. Então vamos ver alguns outros exemplos com palavras que são muito parecidas. Feel, que é o verbo sentir, feel. E fill, que é o verbo encher. Feel, fill. Feel, fill. Seat, que é o assento onde você se senta. E o verbo sit, que é sentar. Seat, sit. Seat, sit. E aí nós temos leave, que é o verbo partir, ir embora, e live, que é o verbo viver. Leave, live. Leave, live. E mais um exemplo. Esse aqui, talvez alguns de vocês já saibam onde eu quero chegar com ele. A gente tem a palavra sheet. Sheet, que significa lençol. Significa lençol. E aí, do outro lado, nós temos shit. Shit, que significa isso aí que está na tela. Então, olha só a diferença. Sheet, shit. Sheet, shit. Então, por que eu estou dando ênfase nisso? Não é porque se você pronunciar errado, vão achar que você falou outra palavra. Não, porque o que manda é o contexto. Né? Vamos combinar que se você estiver conversando sobre mar, barcos, navios, e você acaba pronunciando sheep, que é ovelha, ao invés de falar ship, que é navio, nenhuma pessoa vai achar que, do nada, você meteu uma ovelha na história. Porque o que manda é o contexto. Todo mundo vai saber que você quis dizer ship, mesmo que você tenha falado sheep. Então eu estou trazendo isso à sua atenção porque existe o jeito correto de se pronunciar e o jeito incorreto. E você tem que ser capaz, além de falar corretamente, de entender o que está sendo dito. Você vai conseguir entender se a pessoa disse leave ou live, leave ou live. Por mais que o contexto mande, como eu disse, existe o jeito correto e existe o jeito errado. Então você precisa tomar um pouco de cuidado com esses fonemas que são meio parecidos, principalmente se você tiver como objetivo ter uma pronúncia cada vez mais neutra ou mais próxima daquela dos nativos. Bom, e a última long vowel para a gente fechar a sessão de vogais é o que seria o nosso U. Vamos ver os exemplos. Blue, you, to, food, who.
E aqui o cuidado é o seguinte, a maioria das palavras que tem duas letras os tem esse fonema, food, food. Porém, algumas outras palavras também têm duas letras os, porém não tem esse fonema, que é o caso de good, good. Pegou a diferença? Food, good. Food, good. Good food, good food. Comida boa. Good food. Ou seja, existem vogais curtas e longas. Só toma cuidado para não usar uma no lugar da outra ou usar outra no lugar da uma. E assim a gente encerra as vogais, porém ainda tem ditongos. Ditongos, na verdade, são duas vogais em seguida na mesma sílaba, que não podem ser separadas. Mas todos eles são muito parecidos com os sons que a gente já tem na língua portuguesa. Então vamos dar uma passada rápida, porque aqui não tem mistério nenhum. E caso você esteja se perguntando, a pronúncia disso aí é diphthongs. Diphthongs. Então vamos lá, vamos para os exemplos. Começamos com ear. Ear, como em here, near, year. Em seguida, ur. Ur, como em sure, pure, tour. Depois disso, owl, around, house, now. E depois, air, where, airport, there. E agora na outra metade nós temos a, name, late, they, oi, boy, noise, enjoy, I, my, tired, by. E por fim, o, open, code e closed.